Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim, que nesta manhã abençoada que Deus nos deu, estamos novamente vivos para contemplar e glorificar o Senhor. Como vocês sabem, não estamos tendo nem culto, nem escola, nada, nenhuma atividade diretamente na igreja. Por isso nessa manhã eu venho aqui trazer uma pequena palavra sobre as lições 12 e 13 da revista, no qual hoje deveria ser o encerramento e principalmente a comemoração, do encerramento da escola bíblica dominical. Porém, como isso não ocorreu, nós sabemos que tudo está no controle de Deus, Deus está no controle de tudo. Nós queremos aproveitar esse momento para compartilhar com vocês dessas bênçãos. A lição de número 12 vai trabalhar sobre a mulher curvada e a lição de número 13 vai trabalhar sobre a ressurreição de Jesus. A lição de número 12 é muito interessante, alguns aspectos, evidente que nós não vamos trabalhar todos, mas pontuar algumas coisas interessantes, é que o fato aconteceu no sábado e sábado para o judeu sempre foi preservado como um dia sagrado. Apesar de ter muita gente guardando o sábado, achando que o sábado ele decreta salvação, na verdade o sábado era apenas uma questão da cultura judaica para definir a obediência aos leis e os mandamentos de Moisés. Porém, nesse fato, todo sábado era o dia das reuniões, normalmente na sinagoga. Sinagoga nada mais é do que um templo, como o nosso hoje, onde eles reuniam. Então tinha vários templos na cidade e eles reuniam, cada um na sua região, cada um na sua localidade, dentro das sinagogas. As sinagogas era todo sábado e normalmente uma pessoa era convidada para ministrar. E quem foi ministrar nesse sábado, nessa data específica, foi o próprio Jesus. Ele foi convidado para ministrar naquela sinagoga. Chegando lá, Jesus ministra, porém, ele percebe que entre as suas ministrações, algumas pessoas enfermas, pessoas que sofriam, e segundo consta, nessas ministrações, Jesus percebe que há muitas pessoas doentes e enfermas. Porém, havia um lugar específico onde as pessoas enfermas ou doentes ficavam na expectativa de serem curadas, Ou seja, elas não ficavam diretamente dentro do templo, mas em lugares mais específicos, como é o caso daquele que esperava que a água agitasse, isso já lá em Jerusalém, e outros casos semelhantes, onde as pessoas ficavam esperando quando estavam enfermos, doentes, num lugar específico. E a Bíblia diz que Jesus foi, esteve nesse contato com esse lugar e viu ali uma mulher que já havia 18 anos que sofria daquela doença, daquela enfermidade. E interessante que provavelmente ela já tinha vivido 18 anos naquele lugar. Talvez poucos líderes ou poucas pessoas que lideravam aquela sinagoga haviam prestado atenção nesta mulher. Até neste dia, quando Jesus faz um grande milagre na vida dessa mulher, e ela passa agora a ser vista e contemplada agora como alguém, porque a pessoa que era enferma, a pessoa que era doente, viúva, principalmente no caso dela, eram pessoas que eram desprezíveis ou desprezadas dentro da cultura judaica e principalmente pelos líderes. Interessante que Jesus não se preocupou em nenhum momento com essas realidades, mas foi lá e fez o que tinha que fazer, o seu milagre, para mostrar que Ele é aquele que nos ama. O primeiro milagre, logo após o grande milagre, nessa história, aí começam as problemáticas. Sempre foi levantado o líder religioso, questionando o que Jesus tinha feito. Uma pessoa faz um bem, faz uma atitude boa, e ainda tem pessoas que questionam essa atitude da pessoa
ou às vezes até criticam as atitudes da pessoa quando ela faz um bem. Jesus fez isso, fez um bem, só que era sábado, e para os judeus sábado era sagrado. Às vezes, por causa das nossas muitas leis, regras religiosas, às vezes desprezamos pequenas e simples situações que Deus está fazendo milagres. Às vezes nos colocamos na condição de determinar a Deus o que ele deve ser feito, o que ele fazer, e só pode ser feito na hora que nós determinamos, porque é assim que é a religião. A religião, às vezes ela atrapalha, muitas vezes por causa dos seus ritos, das suas tradições, e impõe às vezes determinadas coisas que não permite com que as pessoas possam ser curadas. Jesus não estava preso à religião, não estava preso à sinagoga, não estava preso a nenhum ritual. Jesus, apesar de ser judeu, obedecia sim aos princípios, mas quando determinava a questão da vida, quando determinava a questão de cura, de milagres, da razão pela qual ele existia ou ele veio, ele não estava nem preocupado com o que os outros iam falar. Ele simplesmente fazia o milagre. E isso, queridos, nos remete também ao entendimento de que o Evangelho de Jesus ele não está limitado à igreja, não está limitado à instituição, não está limitado a nenhuma denominação. O Evangelho de Cristo é responsabilidade que está fora, às vezes, até do próprio templo, aonde todos nós podemos e devemos anunciar a salvação, que é os princípios que Deus tem. Não é doutrinar as pessoas, querer levar as pessoas para a igreja, doutrinando ela o que pode e o que não pode. Evangelho é convencer a pessoa que ela é pecadora e que ela precisa da salvação. E isso é o verdadeiro princípio do Evangelho. Mas tem muitas pessoas que fazem do Evangelho uma forma ritualística, controladora, para impedir que as pessoas se cheguem a Deus, se cheguem ao conhecimento de Deus. Jesus, ele vê as pessoas. Ele entra naquele lugar, vê milhares de pessoas ali, provavelmente muitas pessoas doentes, e ele se preocupa com o bem-estar das pessoas e não com aquilo que se está muitas vezes fazendo dentro dos templos, dentro das instituições. E por causa disso muitas pessoas acabam perdendo o foco, investindo muito e bastante em um monte de coisas e esquecem de investir no que é principal, que é a vida humana. O autor coloca na revista que a igreja é um hospital, e todo mundo sabe que o hospital só tem uma razão de existir. O hospital é para quem está doente. Para quem está doente, para quem está enfermo, para quem está passando mal, vai para o hospital. É o que nós estamos vivendo hoje, Todas as pessoas hoje que estão passando com algum tipo de enfermidade, em primeiro lugar que elas correm ao hospital. A igreja é um hospital. Por isso que muitas vezes nós temos na igreja muitas pessoas doentes, não só doentes no sentido físico, mas também espiritual, com às vezes um monte de atrofias espirituais, com pensamentos distorcidos, conflitantes, em guerra, pessoas que não conseguem conviver com outras, pessoas que não conseguem amar outras pessoas, não conseguem ser felizes, não conseguem conquistar nada porque estão doentes, precisam de cura, precisam alcançar a cura. E aqui o foco principal da revista é pontuar que Jesus, ele é essa cura. E ele está, como ele esteve na sinagoga, ali ele também está na vida daqueles que querem ser alcançados por ele. Ele não está preso à instituição, ele está preso à sua própria palavra, o seu próprio determinismo. E nesse sentido, Jesus ele veio para nos salvar, e nos regenerar, nos transformar. É ele, quem controla todas as coisas, e ele que está no domínio de todas as coisas.
O autor coloca aqui que muitas vezes os fatos de não alcançarmos muitas bênçãos na igreja é por causa da hipocrisia, né? Como aconteceu com esse sacerdote, que a primeira coisa que ele fez foi questionar Jesus pelo milagre. Ele não questionou, deveria ter falado: Jesus, parabéns, maravilhoso milagre. Não, ele vai questionar Jesus. Por que Jesus fez milagre no sábado? Não podia fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Por que no sábado? Então isso nos leva também a compreender que muitas vezes a hipocrisia de muitas pessoas até na igreja, de questionar às vezes alguns milagres, de questionar às vezes as manifestações de Deus, de questionar às vezes o que Deus quer fazer, quer pontuar de acordo com seus interesses, de acordo com o seu olhar, com a sua maneira de ver os milagres. E isso não vai acontecer, porque Jesus não está preso a isso. Não se surpreenda que Jesus faça milagres sobrenaturais, até contrariamente até os padrões da própria igreja. E Ele tem poder para isso, porque Ele é Deus. Por isso nós precisamos não sermos hipócritas, né? Ou seja, hipócrita é mascarar aquilo que nós não somos. Na igreja nós precisamos ser despidos na presença da palavra de Deus, do Evangelho, e as nossas máscaras, né, as nossas hipocrisias têm que ser tiradas de nós. Não devemos nos esconder atrás daquilo que aparentemente aparecemos para os outros para prejudicar outras pessoas, como infelizmente em muitos lugares muitas pessoas vivem. Estão na igreja, mas nunca foram alcançados pelo Evangelho, são aparentemente cristãos, como um sacerdote na sinagoga, obedecem às leis e às regras, mas não conhecem verdadeiramente o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é salvação e vida às pessoas que perecem. Então esse é o princípio da lição de número 12, que o autor vai trabalhar para nós. E a lição de número 13, ela fecha, né, a revista, falando do principal e o maior milagre que Jesus experimentou, fez ou vivenciou, que é a ressurreição. Ressurreição, há dois grandes milagres que nós poderíamos colocar que vem de Deus e que é fundamental, que é a salvação. Ninguém pode salvar-se por si mesmo, ou nenhuma religião pode te salvar, mas é Jesus quem salva. E os milagres do novo nascimento, da regeneração, da justificação, da santificação vêm pela palavra de Jesus. E o segundo milagre é a ressurreição. Aqui, esse milagre nos aponta hoje, principalmente nos dias que estão vivendo, uma esperança, né? Se o mundo está difícil, o mundo está mal, se as situações estão ruins, tudo que estamos vivendo dessa calamidade, essa lição nos pontua a esperança. Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou, a nossa fé tem que estar firmada nisso. Por isso Paulo diz que aquele que não crê mais nisso, vã é a sua fé, ou seja, perdeu a esperança, perdeu a razão de existir. A nossa principal razão é saber que Jesus ressuscitou e que está vivo e que nós seremos alcançados por essa ressurreição, por essa salvação, por esse momento, né, fundamental que Deus fez na nossa vida. Por isso, querido, como diz, as evidências da ressurreição de Jesus são autênticas, apesar de muitas pessoas tentarem provar que Ele não ressuscitou, mas nós temos a evidência clara em nossa vida, pela abundância e transformação que a nós foi feito, e eu creio que todos que pensam, estão e vivem em Cristo já experimentaram essa ressurreição. E o ponto principal, né, que nada e ninguém pode impedir a ação de Deus, nem a morte, que é a última das situações que Deus precisava eliminar, porque no pecado do homem, lá o homem pecou, e por causa do pecado do homem todos iríamos morrer, e a morte seria permanente, seria eterna. Com a morte e ressurreição de Jesus e a sua ressurreição, nós quebramos ou desestruturamos a base
daquele primeiro homem, do seu pecado, nos levando agora para uma outra dimensão que é a ressurreição. Por isso que a nossa morte física é apenas uma passagem, uma transição para um outro momento, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Por isso, queridos, nessa manhã, quero deixar essa esperança, essa alegria, essa certeza no nosso coração de que Jesus está vivo, Ele ressuscitou e a morte foi vencida e um dia nós estaremos para sempre consigo. Deus abençoe você nesta manhã, Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, não turbe o teu coração, mas crê em Deus. Na casa do nosso Deus há muitas moradas e Jesus disse isso para nós e para mim e para você. Então, Deus cuide de você. Hoje à noite, se você puder, entre aí pelo link, faça a sua inscrição para nós. Temos um momento juntos de oração, você na sua casa e nós aqui, mas vamos estar cantando, vamos estar orando, vamos estar louvando o Senhor e ouvindo um pouco da palavra do Senhor. Espero você hoje participando. Vamos fazer às 19 horas, tá? Vai ser curto, não vai ser uma coisa extensa, normal como na igreja, mas é um momento importante para a gente estar junto, tá bom, querido? Deus abençoe a todos, divulgue isso para as pessoas, irmãos e irmãs da igreja, para estar hoje participando do evento conosco. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém.